500 inscritos! Chegou esse dia, esse grande dia, chegou finalmente o canal. Chegamos a 500 inscritos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Tavão e esse aqui é o Cine Tavão. E esse é um vídeo especial. E vou responder perguntas que vocês mandaram lá no Twitter, lá na postagem que eu fiz. Fazer aqui um contato legal, fazer alguns anúncios também no final do vídeo. E é isso aí. Eu até imprimi aqui para eu ter todas as perguntinhas aqui. Primeiro aqui tem 3 perguntas. Vamos lá. Como foi o processo que te levou a querer criar o canal? Teve uma época que eu fazia muita crítica, muito texto. Eu ainda faço, né? Mas eu queria um espaço meu, um espaço... Comecei a ficar meio admirado pela ideia de como é que é um canal, como é que você faz um canal. A ideia de você criar defesas, vídeo ensaios, né? E eu sentia que tem muita gente tóxica no meio. Eu senti que poderia ser alguma alternativa, né, para as pessoas, se vocês não quiserem ver aquele cidadão, aí vocês veem eu falando de hype, de alguma coisa. Principalmente porque tem muitas coisas que eu gosto bastante de falar sobre elas, e gosto de produzir conteúdo sobre elas. E eu achei que seria um processo interessante de fazer um canal. Ele foi muito mais difícil do que parece. Foi um pesadelo inicialmente, entender tudo. Tanto que tem uma pausa sistemática no começo. Tem uma pausa que você vai perceber se você olhar as datas de lançamento dos meus vídeos, que eu fiquei uns 5 meses sem lançar vídeo, porque eu tava tentando entender o que eu ia fazer. Foi um tanto complicado até eu me definir, até eu ver o que eu ia fazer. Cometi muitos erros, não fazia capas, eu pegava só uma foto aleatória e colocava lá. Era uma coisa de louco, né? Eu não realmente pensei em tudo ali quando eu criei o canal. Mas foi um processo, eu diria que foi um processo confuso. No mínimo, foi um processo bem confuso fazendo o canal. Qual produção cancelada da DC você ressuscitaria? Novos Deuses. Ava DuVernay é uma mulher fantástica que tem ideias incríveis. Você podia ser o Senhor dos Anéis da DC. Uma franquia que poderia causar uma divisão de águas no que diz respeito a super-heróis, narrativas e quadrinhos audiovisuais. E cancelaram. Eu ainda tô puto. Você que edita seus vídeos? Sim, eu edito todos os meus vídeos. Mas eu sou uma negação com After Effects. Você vê esses efeitos que eu coloco aqui e ali. Muitos dos efeitos eu tenho banco de dados e tal. Eu melhorei a edição na medida do canal. Mas sim, eu edito meus vídeos todos eles. Se você pudesse pegar um esporte e fazer um Battle Shonen com ele, qual seria? Queimada. Queimada é perfeito para um Battle Shonen de esportes, pra mim. Faz umas bolas mágicas ali, bolas de fogo, bolas de gelo, taca uma no outro, vai ser um negócio louco. Shonenzão de porrada, né, de certa forma, só que com essa bola, né, acho que daria um Battle Shonen bem interessante, Queimada. Você teve uma fase fanfiqueira na sua vida? Se sim, conta uma história que você já escreveu. Algumas no meu passado eu já pensei em uma continuação do Piratas do Caribe antes de ser anunciado o Piratas do Caribe 4 e envolver o retorno do Will em uma parceria com o Jack Sparrow e teria um filho do Will mais velho, ele seria o protagonista. Quais heróis da Marvel e da DC que ainda não foram adaptados você acha que dariam filmes incríveis? Particularmente, eu acho que na Marvel, 2 personagens que eu gostaria muito de ver adaptados, que eu acho que renderiam filmes, no mínimo inusitados, é a Garota Esquilo, com toda a sua irreverência e seu espírito e a sua força, e Nova. Que eu acho que Nova dá pra fazer uma saga ou um filme que é tanto inspirado em Star Wars como em Flash Gordon. Uma aventura cósmica aos padrões de Guardiões da Galáxia, mas com uma dose um pouco maior de dramaticidade e sendo autocontida na jornada de um personagem. Quanto a DC, eu fico com 2 personagens. Primeiro, Gladiador Dourado. Daria super certo uma história de viagem no tempo, totalmente à la de Volta ao Futuro, meio atrapalhada, lidando com dramas humanos desse personagem que parece um tanto idiota. E minha segunda opção da DC seria Krypto, o Supercão, porque é uma coisa completamente surreal. E eu acho que poderia render um filme bem interessante, fazer um revival dessas histórias de cachorro, só que numa vibe esperançosa de um filme de Superman. Quais são as suas maiores inspirações? Minhas maiores inspirações, em questão de canal, produzir conteúdo assim, mas particularmente eu gosto muito do Traje do John.
Ele é uma das melhores inspirações para mim, traz o John. Agora, outro canal que também me influenciou muito na criação do Cine Tavão é o Super 8 do Otávio Gá, que na minha opinião, ele consegue sintetizar muito bem diversos aspectos do filme quando ele faz suas críticas. Eu também gosto muito dos vídeos especiais elaborados que ele faz também. Mas em relação, no geral, assim, se eu pensar assim, no geral, geralzão, sem ser na questão de YouTube aqui, eu diria que é Spielberg e Guilherme Del Toro. Terceira inspiração geral, pra mim, seria James Gunn. James Gunn é um cara que saiu do completo nada, saiu de todos os tipos de trecheira, filmes alternativos. Eu tenho a impressão que ele evoluiu tanto como pessoa, e como diretor, e como artista. Isso é refletido em seus filmes. Séries favoritas. Vamos pensar aqui. Atualmente são 3 que eu diria que são favoritas atualmente. Better Call Saul, Doctor Who, mesmo com essa fase meia boca aí do tribunal. Em terceiro, eu colocaria Stranger Things. Eu amo Stranger Things. Stranger Things, pra mim, é a melhor forma de se criar a narrativa de uma coisa pop, uma coisa blockbuster, uma aventura, né? É a melhor forma de se criar esse tipo de narrativa dentro de uma série, na minha opinião. Agora, séries da vida, assim, melhores de todos os tempos, tipo Sopranos, BoJack Horseman, Doctor Who. Se você pudesse escolher qualquer personagem, qualquer mídia que ainda não foi adaptado, ou que faz muito tempo que não tem uma boa adaptação, qual seria? E qual seria a trama? Eu li recentemente, mas eu mantenho minha opinião. Precisamos de Feiticeiros de Terra-Mar. Precisamos da saga do Feiticeiro de Terra-Mar, as Crônicas de Terra-Mar, sendo adaptada. É uma história que ela meio que influenciou todo o conceito de magia para Neil Gaiman. Mas o interessante é como eles lidam com a magia arcaica de uma forma bem curiosa. E é uma saga que eles falam sobre feminismo, eles falam sobre religião. E eles lidam com vilões brancos que são invasores, que são os bárbaros. O que é bem correto, né, se você analisar historicamente. Eu acho que Feiticeiro de Terra-Mar seria uma série ou filme que ia funcionar muito bem, poderia explodir a cabeça de muita gente. Ele tem vários conceitos incríveis, tem várias analogias psicológicas, analogias de depressão ali, utilizando conceitos mágicos, né? Precisa de uma nova adaptação, Feiticeiro de Terra-Mar. Outra pergunta, como se mantém motivado durante esse período complicado? Eu tinha o costume de fazer alguns vídeos pessoais em segundo plano e os vídeos relacionados a hype, timing, em primeiro plano. Com os eventos, sabe, da pandemia e tal, que acometeram todos nós no ano passado e seguem acometendo agora, eu resolvi criar conteúdos cada vez mais pessoais pro canal. Foi aí que veio minha saga de críticas do desenho animado e críticas do Batman. Foi aí que veio alguns vídeos ensaios que eu gosto muito de ter tido a ideia, desenvolvido eles. Como, por exemplo, de Tubarão, que eu fiz. Eu me abri para outros gêneros, outros assuntos, como animação, me abri um pouco mais para anime, para HQs, que eu ainda não estava falando tanto. Hoje eu já falei de algumas HQs, eu falei da uma HQ do Hulk, falei do Motoqueiro Fantasma Cósmico. É realmente complicado você se sentir motivado no meio desse caos, assim, como se mantém um foco nisso. E eu tento me focar no que eu entendo, no que eu gosto nesses períodos. E claro, tirar uma folga aqui e ali não faz mal a ninguém, né? Eu tiro umas folguinhas aqui e ali que ajudam a gente a estabelecer a mente e tal. Qual é o seu filme favorito da vida? De Volta ao Futuro 2. Por quê? É um dos trabalhos mais interessantes pra mim dos Zemeckis, e eu gosto de como esse é um filme que ajuda a sintetizar os temas. Ainda não havia temas na franquia. Era só uma simples aventura brincando com o conceito de conhecer seus pais jovens. No 2 você tem temas sendo elaborados, desenvolvidos. Começando com toda coisa de legado, passado, em que você faz, vai definir sua vida e isso poderá definir até a vida dos seus filhos. Eu acho isso muito interessante. Eu gosto também do conceito que é a arrogância do McFly que cria o pior futuro possível. Porque isso acaba gerando o bife lá naquele futuro caótico. Apesar que, se eu for pensar assim, um filme que é extremamente poderoso, um filme que sempre que eu vejo, sempre vai impactar, Magnolia. Magnolia, do Paul Thomas Anderson, como ele lida com uma história bíblica, mas de uma forma bem humana, como ele consegue conectar vários acontecimentos, várias das vidas na mesma narrativa. É um filme que eu considero épico mesmo, é totalmente épico, Magnolia, e é uma experiência surreal. Eu recomendo, veja Magnolia, é um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson. Você vai ver a melhor atuação que Tom Cruise já deu na vida dele. Agora tem outro filme que é meu favorito, Aladdin. A sua mistura frenética de música de Las Vegas, aventura mágica,
romance e um vilão fantástico. E eu particularmente amo como o filme simplesmente não para e ao mesmo tempo tudo parece muito bem desenvolvido na história. Como é seu processo criativo? As reviews semanais eu faço notas. Eu não faço um roteiro completo, porque eu me guio através de notas que eu faço sobre o que eu tenho que falar sobre aquilo naquele vídeo. Isso me ajuda bastante a agilizar muitas produções e eu consigo me desenrolar só com umas notas ali. Já outros tipos de vídeos sobre, eu faço, tudo sobre tal filme ou série, tal, especulando, ou até algum ensaio ali. Eu faço uma longa pesquisa ali, eu vejo se tem algo a extrair dali, e se não tiver ninguém na internet com a mesma opinião que a minha, já me motiva. É uma coisa meio que cotidiana, o que eu estiver vendo, o que eu estiver lembrando e tal, eu penso, isso aqui eu gosto muito, e acho interessante falar, ou isso aqui eu não vejo muita gente falar, isso aqui precisa ser lembrado. É uma mistura do cotidiano com eu ir germinando uma ideia e tal. Qual a parte mais difícil de produzir conteúdo semanalmente? A parte mais difícil de produzir conteúdo semanalmente é o fôlego. Porque fora o conteúdo semanal, eu estou trabalhando outras coisas. Eu estou desenvolvendo outros vídeos que às vezes são lançados na semana, às vezes não. E quando eu não lido com reviews, fazer conteúdo semanal é um pouco mais complicado. Tem uma série de temas, assim, que eu posso fazer e tal. Eu tenho minha lista de roteiros, de conteúdos, é enorme. Tem um monte de coisa mal finalizada, não foi finalizado, tem só o título lá do Google Docs. Mas uma dica que eu dou é não tentar colocar um vídeo complexo do lado do outro. Se você já tem um ensaio que é super elaborado, seja de edição, seja no roteiro, coloca uma coisinha simples logo depois ali. Claro que tem sempre os meus momentos de folga, né? Que eu tento ali, eu folgo na hora que renderizo o vídeo, eu folgo quando tá mexendo alguma coisa ali pro computador, não tá lançando o vídeo, né, no YouTube. Você vai criando um certo foco com o tempo, uma certa metodologia, né, de como lidar com esses conteúdos semanais. Qual o seu Digimon favorito? Pensando assim, mais na criatura do que no resto dele, na história do personagem em algum anime, eu acho que o meu favorito seria Dokemon. Eu acho ele lindo, o design, toda aquela cintura fina, toda aquela capa que ele tem e a lança, né? Eu acho ele incrível, sério. É um dos melhores designs que eu já vi. Agora, se eu pensasse na história, pensasse em algum Digimon que me marcou muito, seria o Beelzebumon, porque ele era um dos personagens mais interessantes pra mim, Digimon Tamers, que é o meu favorito. O Tamers é meu favorito, algum dia eu vou falar no canal, né, sobre ele. E eu sempre gostei muito de como é elaborado toda a história do Beelzebumon. Mas pensando em criatura, seria o Dokemon. Ele é um que eu acho mais incríveis. Eu daria tudo por ter um colecionável dele aqui. Com certeza eu gostaria de ter um colecionável do Dokemon. Ele é foda. Como surgiu a ideia e como é que é o processo de produção. Como eu falei anteriormente aqui no vídeo, né, eu tive toda essa coisa aí de querer criar um espaço meu, querer poder falar de cultura pop, ser um ambiente saudável para algumas pessoas que querem acompanhar hypes e tudo mais. Mas pensando assim, na ideia, sim, a ideia, Tavão, Cine Tavão, é uma brincadeira que eu fazia com meus amigos. Quando eu ia ver filme, eu chamava de Cine Tavão. Eu sempre achei esse um nome bem impactante. E essa coisa toda da ideia é algo que foi melhor modelado depois da minha pausa. Quando eu voltei com o conceito, que isso seria meu espaço. Eu ia falar de cultura pop, eu ia falar de diversos assuntos diferentes. Eu ia relembrar de coisas que as pessoas não lembram, eu ia debater alguns filmes que eu adoro, trazer algo divertido para vocês, que tem um conteúdo interessante. Assim vocês se divertem e eu me divirto e vira um espaço bem legal. Bem, o processo de produção varia muito de projeto para projeto. Mas tem muitas coisas que eu guardo, assim, depois que eu tenho a ideia do filme, da coisa, do que eu vou trabalhar, escrevo ali o título, né? E aí eu germino essa ideia em uma semana ou um mês, dependendo da dificuldade ou de quanto eu gosto daquilo. Depois disso, eu escrevo o roteiro e aí eu gravo. Depois de eu gravar, eu busco os materiais. Eu pego arquivos, eu vejo se vai precisar de fotos, vai precisar de vídeo, um background legal que combine com o tema que eu vou estar falando. Dependendo do material bruto que tem, eu consigo cortar tudo em um dia e no outro dia eu junto tudo e eu tiro pequenos defeitos. Aí eu diria que meu processo de produção, depois da ideia e do roteiro, a edição e a montagem levam uns 2 dias. Agora o ensaio realmente varia de conteúdo para conteúdo. E aí, para eu não ficar muito pilhado minha cabeça com essas coisas, o que eu faço é, quando o vídeo está renderizando, eu tiro um tempinho para relaxar. Aí eu ponho ali um filme para assistir, um filme que eu já vi, algum super-herói, uma animação. Eu relaxo aquele tempo, depois
termino de renderizar, eu vejo se tá tudo certo. E eu tento sempre programar vídeo por questões de algoritmo. Qual parte você considera mais difícil na hora de criar um conteúdo para o canal? Acho que a parte mais difícil em relação a criar um conteúdo para o canal é tanto se eu tenho entendimento daquilo e como eu vou fazer aquilo. E depois disso é se está numa data propícia para isso, se isso vai realmente vingar ou se é um risco que eu posso tomar. Por exemplo, Motoqueiro Fantasma Cósmico, o vídeo, se trata tanto do momento certo e do risco daquele vídeo ali no canal, quanto do meu entendimento sobre aquilo. Qual a pior coisa que você assistiu nesse ano? Pior coisa? Acho que o pior filme que eu vi nesse ano foi um filme chamado Isolados na Pandemia. Uma produção que, seja por oportunismo ou por criatividade, resolveu utilizar as limitações no mundo da pandemia para contar uma história de apocalipse e que é aparentemente uma trama sobre relações humanas e tensões no meio do fim do mundo. O problema é que esse é um assunto extremamente delicado para se trabalhar e aqui é muito mal feito, é muito mal dirigido, mal gravado, mal atuado e é capaz de te irritar muito. Com a única boa parte do filme sendo talvez o conceito e algumas cenas que contém o Donald Sutherland. Sendo isso, é um filme que desperdiçou muito de seu potencial. Qual o segredo para suportar os haters, principalmente Snydettes, incels e plantão? E seus comentários? Quanto aos comentários assim, no canal, o que eu faço é o seguinte: ver se a pessoa demonstrou ou não ser tóxica. A partir do momento que ela demonstrou ser tóxica, é bloque. Quando ela só foi irritante, você deixa ali o comentário e tal. Eu não bloqueio por ser chato, né? Direito de todo mundo ser chato. Às vezes eu mesmo devo ser chato aí. Mas é isso, eu dou alguma chance ali pras pessoas. Se eu percebo que a pessoa realmente é meio horrível, a pessoa quer te empurrar uma opinião, a pessoa está totalmente incomodada, gastando tempo dela, incomodada porque você opinou algo que ela não concorda. Chegar a um nível tipo, isso aconteceu, de ter 8 comentários no vídeo, só da pessoa tentando fazer um monólogo, é melhor você filtrar. Eu não tenho paciência pra babacas. Essa é real. Você pode gostar do Snyder, você pode gostar do filme do Coringa, você pode gostar do Lobo, do Justiceiro, do Kira, do Death Note, eu tô nem aí. Cada um gosta do que quer, a gente argumenta, a gente conversa. No momento que a pessoa ela é desrespeitosa, eu acredito no poder da purificação pelo bloco. Se você pudesse criar um desenho animado que tivesse carta branca para fazer o que quiser, que história você contaria? E quais seriam as suas inspirações? A ideia de desenho animado que eu tenho seria uma obra, uma história com um total espírito de aventura pulp à la Atlantis, o Reino Perdido, ou uma coisa meio As Aventuras de Tintin, mas utilizando de um universo um tanto mágico e um tanto científico ao mesmo tempo, um traço peculiar e provavelmente eu ia envolver animais humanoides, com raposas piratas e elefantes que são donos de bar. Então aqui acabei de responder todas as perguntas e aqui vai um anúncio. Vocês devem ter visto pelo Twitter, por outro lugar, que eu estou fazendo lives agora, sexta-feira, naquela rede roxinha. Enfim, eu vou fazer alguns recortes de lá e montar uns vídeos pra cá, pra aquela playlist, né, das aventuras minhas de games e tudo mais. Então teremos ali uns recortes que eu vou fazer depois, um tempo aí de Aladdin, e eu comecei a aprender esses dias a jogar Minecraft, então eu farei uma série de vídeos em breve de eu me aventurando no Minecraft, montar eles com o tempo e aí eu trago pra vocês. Esse é o anúncio por enquanto. Eu espero que vocês gostem, vai ser legal pra gente ver umas coisinhas de games aqui no canal, diversificar um pouco aqui, mais um pouco, né? Então é isso, muito obrigado por terem acompanhado eu ao longo dessa jornada louca até os 500, e a gente se vê no próximo vídeo, no futuro. E é isso aí. Até mais e falou!